A gente fala agora sobre eleições, então, porque o presidente Lula delegou ao ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a decisão sobre a composição da chapa para disputar o governo de São Paulo. Essa é uma apuração conjunta de Pedro Venceslau e Vinícius Murad. E já em tela também a nossa queridíssima Larissa Rodrigues, que entra daqui a pouquinho para falar sobre PSD, hein? Bom, mas vamos lá, começando aqui pelo Pedro Venceslau, conta pra gente então, como é que vai ser essa missão de Haddad? Olha, começando pelo começo, né? O presidente Lula articulou pessoalmente, junto com o Geraldo Alckmin, com a Tabata Amaral, com o próprio Márcio França e o João Campos, numa operação que passou pelo Palácio do Planalto, a ida da Simone Tebet para o PSB. Ela saiu do MDB, mudou o domicílio eleitoral do Mato Grosso do Sul para São Paulo, para disputar uma vaga provavelmente no Senado aqui no estado. Agora, do resto da chapa, o presidente Lula delegou para o Fernando Haddad. Disse que ele é que vai definir quem vai ser o candidato a vice e quem vai ser o candidato ao Senado, quem vai compor o restante da chapa aqui no estado de São Paulo. Essa, inclusive, pelo que eu apurei, foi uma demanda do próprio Fernando Haddad, para ele ter mais controle sobre a própria campanha, para montar a equipe, para definir a chapa, fechar a coligação e conversar com os partidos. Mais autonomia do que ele teve, inclusive, em 2022, quando disputou o governo. O presidente Lula, então, fez esse movimento por cima para trazer a Simone, mas agora, então, ele está conversando bastante com o Márcio França, por um lado, e conversando também bastante com a Marina Silva, do outro. Ou seja, dois partidos ali envolvidos. No caso, a Marina Silva, a Rede Sustentabilidade, e o Márcio França, o próprio PSB. Dito isso, então, eles vão esperar até julho para bater esse martelo, não tem pressa, porque em julho acontecem as convenções partidárias. O que vai acontecer até lá? O PT vai buscar uma aproximação, na verdade uma reaproximação com o PSD e mais precisamente com o próprio Gilberto Kassab. Porque o PT detectou que o Gilberto Kassab deixou o Palácio dos Bandeirantes numa situação desconfortável, de atrito com o governador Tarcísio Gomes de Freitas. O Tarcísio, além de desalojar o PSD da chapa majoritária aqui em São Paulo, ou seja, o PSD não terá a vaga de vice do Tarcísio, nenhuma das duas vagas ao Senado, também foi desalojado do primeiro escalão do governo, especialmente depois da saída de Kassab da Secretaria de Governo, que é o cargo mais importante que tem no Palácio dos Bandeirantes. Inclusive, teve uma apuração recente aí do Vinícius Murad de que o Gilberto Kassab foi embora sem nem ter uma conversa prévia com o governador, avisou por WhatsApp. Então, a relação está para lá de fria. Então, aproveitando esse momento ali, então, o PT acredita que pode restabelecer uma ponte com o Gilberto Kassab. É difícil, claro, mas que isso, o PSD... Pedro, mas isso especificamente no cenário de São Paulo, né? É disso que a gente está falando. Cenário de São Paulo, porque o PSD tem a candidatura do Ronaldo Caiado. É muito difícil, né, Débora, que o PSD indique o próprio Gilberto Kassab ou entre na coligação diretamente do Fernando Haddad, porque seria incoerente tendo uma candidatura de Ronaldo Caiado à presidência. Só que o PSD é o partido que tem mais prefeituras aqui no estado de São Paulo, tem uma força política grande, parlamentares, deputados estaduais, e o Kassab é um exímio articulador político. Então não custa nada para o PT buscar essa aproximação. Quem sabe até fechar um acordo, porque quem sabe o Kassab topa indicar o nome do PSD para ser o candidato a vice de Fernando Haddad, então ele sairia da coligação de Tarcísio. Não teria nada a perder, porque o Tarcísio já tirou completamente qualquer espaço que o PSD tem na máquina do governo e na máquina eleitoral. Se você encontrar o Gilberto Kassab num evento e perguntar para ele sobre essa possível articulação, obviamente que nesse momento ele vai negar, ele não vai assumir publicamente. Mas é algo parecido com o que está acontecendo em Goiás. Em Goiás, o Marconi Perillo é candidato a governador, ele foi presidente do PSDB, que era antagonista do PT, mas lá existe uma polarização entre o PL de um lado e o grupo político do Ronaldo Caiado de outro. Então ele ficou meio ali buscando um espaço de terceira via. E o PT também está buscando o seu espaço. Seria natural até, em condições de temperatura e pressão, que eles fizessem um acordo e saíssem juntos. Mas aí tem todo esse histórico de antagonismo entre PT e PSDB. Então, quem sabe eles fazem um acordo, é provável lá, um pacto talvez de não agressão ou uma aliança que não seria tão, digamos assim, oficial. Então não custa conversar. O PSD está sendo agora então assediado pelo PT, o Haddad quer conversar e provavelmente vai conversar com o Gilberto Kassab, até porque o PSD tem os seus espaços ainda garantidos dentro da esplanada dos ministérios.
apesar de ter candidato a presidente da República, tem seus ministérios lá que estão bem guardadinhos ali, e o Gilberto Kassab é o cara que administra todo esse processo político. Certo. Deixa eu chamar o Vinícius Murad. Quero te ouvir, Murad, sobre essa apuração também. Então, eu chamo a atenção para 2 pontos sobre isso, para complementar toda essa explicação importantíssima do Pedro sobre o cenário de momento envolvendo o PT e o PSD. O primeiro ponto é a relação Tarcísio-Kassab. Esse desligamento de Kassab da Secretaria de Governo, uma importante secretaria do governo Tarcísio, sim, já era esperado, mas os bastidores que a gente conseguiu apurar reforçam que o clima entre os dois não era nada amigável na ocasião dessa demissão de Gilberto Kassab a pedido. O Kassab tentou o contato com Tarcísio de Freitas para uma reunião de realinhamento entre os dois. E o governador Tarcísio, segundo a gente ouviu do entorno de Kassab, não atendeu a esses pedidos. A saída acontece formalmente, se eu não me engano, em uma quarta-feira, e os dois só se reuniram depois, em uma quinta-feira, para uma conversa. O que Kassab disse a Tarcísio neste momento? Que poderia contar com o apoio dele na candidatura à reeleição. No entanto, algumas fontes do entorno do governador não esperam um apoio tão enfático assim neste momento do PSD, diante deste clima de insatisfação. O PSD estará possivelmente nesse apoio. Esse é o cenário de agora. No entanto, o PT observou margem, viu uma brecha para tentar atrair, então, o PSD para a candidatura de Fernando Haddad. É essa margem que o PT tenta explorar. Entre os argumentos está, inclusive, uma pesquisa recente da Atlas Intel, em parceria com o Estadão, que mostrou Haddad com muito mais força do que se imaginava nesse momento inicial de campanha.